Eles não respeitam quem fica. Não celebram o santo que perdoa, nem o diplomata que explica, nem o amante que continua dando chances, esperando que finalmente notem seu valor. Maquiavel sabia disso há 500 anos. Ele entendia que o mundo é governado pelas aparências, não pelas intenções. E hoje, em 2025, enquanto você luta para ser notado, compreendido e respeitado, existe um segredo antigo, poderoso e frequentemente ignorado que pode mudar tudo. O que Maquiavel reconheceria imediatamente é como a tecnologia moderna amplificou seus princípios mais implacáveis. As redes sociais não são apenas plataformas de conexão, são laboratórios de poder onde os traços da tríade sombria exploram nossa necessidade desesperada de validação. Narcisismo, maquiavelismo e psicopatia não são apenas conceitos psicológicos abstratos. São ferramentas de dominação social que funcionam porque atacam nossas vulnerabilidades mais profundas. Você já se perguntou por que certas pessoas entram numa sala e imediatamente impõem respeito? Não é carisma, não é sorte, é estratégia. É o domínio de 3 pilares fundamentais que Maquiavel teria reconhecido instantaneamente, mas que agora foram refinados para uma era onde cada interação é performática e cada silêncio ecoa mais alto que 1000 palavras. O primeiro pilar é o poder da ausência calculada. Quando você some sem bater a porta, sem explicações dramáticas, com uma calma que parece mais fria que o aço, tudo ao seu redor se reorganiza na sua ausência. Não é um ataque, é um tratado. Você está redesenhando as fronteiras da sua soberania. As pessoas começam a questionar onde ele está. Por que não respondeu? O que fiz de errado? Esta não é manipulação emocional primitiva. É engenharia psicológica. Você se torna uma anomalia. E em situações sociais, as anomalias mudam a dinâmica. O cérebro humano está programado para buscar padrões, previsibilidade, controle. Quando você quebra esse padrão, através do desaparecimento estratégico, você força os outros a preencher o vazio com suas próprias ansiedades. Observe o que acontece. Primeiro vêm as bombas de nostalgia. Lembra quando éramos próximos? Depois, as granadas de culpa. Você mudou, não é mais o mesmo. Finalmente, os foguetes de raiva. Você está sendo imaturo, orgulhoso. Cada fase revela quem realmente são. Cada reação confirma que o poder mudou de mãos. O segundo pilar é o domínio do questionamento cirúrgico. Maquiavel escreveu que um príncipe deve saber quando falar e quando calar. Mas ele não disse que o silêncio deve ser passivo. Quando alguém o desrespeita, quando cruzam uma linha, você não explica, não justifica, não se defende. Você pergunta, você quis dizer isso mesmo? A pausa. Tem certeza de que quer repetir isso? Outra pausa. Isso soou pessoal. Quer esclarecer antes de eu reagir? Cada pergunta é um corte controlado. Cada pausa é um momento onde eles sentem o chão desaparecer sob seus pés. Você não está atacando, está oferecendo a eles a oportunidade de se reposicionar. Mas eles sabem, instintivamente, que cruzaram uma linha invisível que agora se tornou muito real. O terceiro pilar é a redefinição imediata das relações. Não volte ao normal, nunca. Quando alguém mostra desrespeito, quando revela sua verdadeira face através de uma máscara que você pensava ser genuína, você não aceita desculpas, não abraça a reconciliação, não pretende que nada aconteceu. Você muda as regras do jogo permanentemente. Eles podem pedir desculpas, podem implorar, podem prometer mudança. Mas você já viu quem realmente são quando pensaram que podiam se dar ao luxo de desrespeitá-lo. E agora eles sabem que você sabe. Esta consciência mútua é o novo contrato social entre vocês. Não é vingança, é educação. Você está ensinando que suas fronteiras têm consequências reais, que seu respeito não é infinito, que sua presença tem valor e sua ausência tem poder. Eles aprenderam que você não é alguém que pode ser tomado como garantido. Estes 3 pilares funcionam porque exploram verdades psicológicas fundamentais que Maquiavel compreendeu intuitivamente.
Os seres humanos respeitam o que não podem controlar, valorizam o que não podem possuir, temem o que não conseguem prever. Em 2024 e 2025, estas verdades foram amplificadas exponencialmente pelas redes sociais. Cada post, cada story, cada resposta ou falta dela é analisada, interpretada, dissecada. O poder não reside mais apenas em castelos e cortes reais. Reside em quem controla a narrativa da própria vida, quem define os termos do próprio engajamento, quem tem a disciplina de desaparecer quando sua presença está sendo subestimada. A diferença entre quem é respeitado e quem é ignorado não é talento, não é beleza, não é dinheiro. É a compreensão de que o respeito é conquistado através de fronteiras claras, não de generosidade infinita. É saber que a retirada muitas vezes é o ato mais audacioso. É entender que quando você para de perseguir, de explicar, de se defender, você força o mundo a vir até você. Mas existe algo mais sombrio que Maquiavel reconheceria imediatamente nos nossos tempos. Algo que vai além destes 3 pilares fundamentais. Algo que transforma simples táticas em domínio absoluto. Os 3 pilares são apenas a fundação. O que Maquiavel verdadeiramente reconheceria é como a tecnologia moderna amplifica seu princípio mais implacável. O princípio que separa os que comandam dos que obedecem, os que controlam dos que são controlados. E é exatamente isso que vamos explorar agora, quando revelamos como estes fundamentos se transformam em poder real, no como a manipulação sutil se torna influência concreta, e como você pode aplicar o que há de mais sombrio na psicologia maquiavélica para nunca mais ser subestimado ou ignorado. Esse princípio brutal é a amplificação. E quando você compreende isso, quando você verdadeiramente absorve essa realidade, você percebe que Maquiavel não estava apenas falando sobre governar cidades. Ele estava revelando a natureza fundamental de como a influência realmente funciona. A amplificação não é simplesmente fazer algo maior. É multiplicar o impacto de cada movimento estratégico até que ele reverbere através de sistemas inteiros. Pense nisso. Você estabeleceu os 3 pilares. Você construiu a arquitetura do poder. Mas um castelo sem soldados não passa de pedras empilhadas. A amplificação é o exército invisível que transforma sua posição em dominação absoluta. Existe um segredo antigo aqui, uma técnica que os grandes manipuladores da história conheciam intuitivamente. Quando você aplica pressão psicológica de forma sistemática, você não está apenas influenciando uma pessoa. Você está criando ondas que se propagam através de toda a estrutura social ao redor dessa pessoa. Primeira fase, a engenharia dopamínica. O cérebro humano é uma máquina viciada em recompensas. Cada interação social é uma aposta neurológica. A pessoa está constantemente calculando qual é o retorno que vou receber desta troca. Quando você controla essa equação de recompensa, você não está apenas influenciando comportamentos isolados. Você está reprogramando o sistema operacional emocional deles. Imagine que você está lidando com alguém que desrespeitou você publicamente. A resposta tradicional seria confronto direto ou silêncio passivo. Mas o estrategista maquiavélico entende algo muito mais sofisticado. Você vai criar um cronograma de reforços intermitentes que deixará essa pessoa psicologicamente dependente da sua validação. Você responde de forma cordial, mas ligeiramente distante. Não fria, isso seria óbvio demais. Distante de uma forma que faz com que eles questionem se fizeram algo errado. Então, 3 dias depois, você oferece um pequeno gesto de reconhecimento. Um comentário positivo, uma piada compartilhada. Dopamina liberada, confusão resolvida temporariamente, mas depois você volta ao distanciamento sutil. E agora eles estão presos no que os psicólogos chamam de cronograma de reforço variável. Exatamente o mesmo mecanismo que torna os jogos de azar viciantes. Eles não sabem quando virá a próxima recompensa da sua aprovação, então ficam obcecados em obtê-la. A genialidade dessa abordagem é que a pessoa nunca percebe que está sendo manipulada.
Para eles, vocês estão apenas trabalhando as diferenças ou amadurecendo a relação. Mas você sabe a verdade. Você está condicionando o comportamento deles através de um controle preciso das recompensas neuroquímicas. Segunda fase, o aprisionamento pela consistência. Aqui é onde Maquiavel se encontra com a psicologia comportamental moderna. Existe um princípio fundamental da natureza humana que diz: uma vez que uma pessoa toma uma posição pública ou faz um compromisso, ela se torna psicologicamente investida em defender essa posição, mesmo quando não é mais do seu interesse. Você vai usar isso contra eles. Depois de estabelecer o padrão de recompensa intermitente, você cria situações onde eles precisam tomar pequenas decisões que os comprometem com um relacionamento mais próximo com você. Nada dramático. Pequenos compromissos públicos. Eles defendem você em uma conversa. Eles expressam admiração pelo seu trabalho. Eles fazem um favor pequeno, mas visível. Cada uma dessas ações cria o que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Internamente, eles pensam: por que eu estaria fazendo isso se não gostasse realmente dessa pessoa? Então, eles ajustam suas emoções para combinar com suas ações. Eles começam a genuinamente gostar mais de você. Não porque você mudou, mas porque eles precisam justificar psicologicamente o próprio comportamento. Essa é a beleza sinistra da manipulação de nível mestre. Você não está forçando ninguém a nada. Você está simplesmente criando as condições onde eles manipulam a si mesmos. E quanto mais público for o compromisso deles, mais forte se torna a prisão psicológica. Se eles elogiaram você na frente de 5 pessoas, seria humilhante admitir depois que estavam errados sobre você. Então eles duplicam a aposta. Eles se convencem ainda mais de que você é admirável, competente, digno de respeito. Terceira fase, a dominação através da arquitetura social. Agora vem a parte realmente diabólica. Você não está apenas manipulando uma pessoa, você está transformando essa pessoa em um agente involuntário da sua influência. Pessoas sob o efeito da engenharia dopamínica e aprisionamento por consistência não apenas mudam a forma como te veem, elas se tornam evangelistas ativos da sua reputação. Elas defendem você quando você não está presente. Elas interpretam neutralidade dos outros como hostilidade desnecessária. Elas vendem sua narrativa sem que você precise pedir. Isso é amplificação pura. Um movimento estratégico que se multiplica através da rede social, sem nenhum esforço adicional seu. Você plantou uma semente de influência que agora cresce sozinha, alimentada pela necessidade psicológica dessa pessoa de justificar seu próprio comportamento. Mas existe uma camada ainda mais profunda aqui. Maquiavel entendeu que o poder real não vem de controlar pessoas diretamente. Vem de controlar como as pessoas se veem. Quando você masteriza essas 3 fases de amplificação, você não está apenas mudando comportamentos. Você está alterando identidades. A pessoa que passou por esse processo não volta mais ao estado anterior. Elas internalizaram uma nova narrativa sobre quem elas são e qual é o lugar delas no mundo. E nessa nova narrativa, você ocupa uma posição de autoridade natural e merecida. Essa é a diferença entre influência superficial e transformação psicológica real. Influência superficial desaparece quando você para de aplicar pressão. Transformação psicológica se torna parte da estrutura mental da pessoa. Ela é autossustentável. Você quer um exemplo concreto de como isso funciona na prática? Observe políticos que aplicam essas técnicas em escala nacional. Eles não convencem pessoas apenas através de argumentos lógicos. Eles criam experiências emocionais que fazem com que apoiar determinada posição se torne parte da identidade pessoal do eleitor. Primeiro, eles geram recompensas intermitentes, pequenas vitórias que liberam dopamina e criam vício emocional. Uma declaração que ressoa. Uma política que beneficia diretamente o eleitor. Um momento de reconhecimento ou validação.
Depois, eles criam oportunidades para compromisso público, compartilhar uma publicação, participar de um evento, usar um adesivo, fazer uma doação. Cada ação pequena torna o eleitor mais psicologicamente investido na narrativa. Finalmente, eles transformam esses indivíduos em amplificadores, pessoas que defendem ativamente a posição, mesmo quando o político não está presente, que atacam críticas como se fossem ataques pessoais, que recrutam outros para a causa. O resultado, uma base de poder que se autorreplica e se autodefende. Isso não é apenas política inteligente, é engenharia social aplicada. E a parte mais perturbadora é que as pessoas, sob essa influência, genuinamente acreditam que chegaram às suas posições através de pensamento independente. Elas não se sentem manipuladas, porque a manipulação foi integrada à estrutura da própria identidade delas. Agora, você pode estar pensando, isso é manipulação sombria demais. Isso não pode ser ético. E aqui está a verdade que Maquiavel nunca se desculpou por revelar. Ética é um luxo dos poderosos. Enquanto você está preocupado com justiça, outras pessoas estão aplicando essas técnicas contra você todos os dias. Sua empresa usa a engenharia dopamínica para te manter viciado no trabalho. As plataformas sociais usam cronogramas de reforço variável para te manter navegando. Políticos usam aprisionamento por consistência para te manter votando contra seus próprios interesses. A única diferença é que agora você está ciente do jogo. E consciência é poder. Quando você entende os mecanismos, você pode tomar uma de duas decisões: ser um jogador consciente ou ser uma peça inconsciente no tabuleiro de outra pessoa. Não existe terceira opção. Neutralidade é uma ilusão confortável que apenas os ingênuos podem se dar ao luxo de acreditar. E aqui chegamos ao princípio final. A técnica que Maquiavel considerava a mais poderosa de todas, mas também a mais perigosa de aplicar incorretamente. A mão invisível da manipulação. Isso é quando você influencia pessoas através de proxies, através de terceiros que nem sabem que estão sendo usados como instrumentos da sua estratégia. É manipulação tão sofisticada que deixa zero impressões digitais. A pessoa sendo influenciada nunca consegue rastrear a fonte real da pressão, porque ela parece vir de múltiplas direções independentes. Funciona assim: ao invés de tentar convencer alguém diretamente, você planta informações ou perspectivas estratégicas em pessoas da rede social da pessoa-alvo. Você não pede para eles falarem com ninguém. Você simplesmente compartilha insights interessantes em conversas naturais, sabendo que informação interessante se espalha organicamente. Dentro de algumas semanas, a pessoa-alvo começa a escutar versões da sua perspectiva vindas de 3, 4, 5 fontes diferentes. Para eles, isso parece ser consensus natural, emergindo da própria rede social deles. Eles nunca suspeitam que você orquestrou todo o processo. Essa técnica é especialmente poderosa em ambientes profissionais. Você quer que seu chefe considere uma promoção? Ao invés de pedir diretamente, você certifica que colegas estratégicos tenham razões para mencionar seu trabalho excepcional em conversas casuais com a liderança. Você cria situações onde sua competência se torna tópico natural de discussão. O resultado é que quando a oportunidade surge, você não é apenas uma opção, você é a opção óbvia que todo mundo já estava considerando. Mas aqui está o aviso que Maquiavel fazia. Essa técnica requer um nível de sofisticação social que pode destruir você se aplicada mal. Se as pessoas descobrem que você está manipulando conversas por trás dos bastidores, sua reputação nunca se recupera. Você se torna conhecido como alguém em quem não se pode confiar. Por isso, essa técnica só deve ser usada quando você tem certeza absoluta de que pode executá-la com precisão cirúrgica. E apenas quando os riscos são suficientemente altos para justificar o perigo. A verdade final que Maquiavel queria que entendêssemos é esta: o poder é sempre uma ilusão coletiva.
Existe apenas porque pessoas suficientes concordam que existe. E se você pode influenciar como grupos de pessoas pensam sobre poder, quem tem, quem merece, quem é competente para exercê-lo, então você está operando no nível mais fundamental da realidade social. Você não está apenas vencendo batalhas individuais. Você está reescrevendo as regras do jogo. Então agora você entende. Os 3 pilares te dão uma fundação sólida. Mas a amplificação é o que transforma fundação em império. É o que separa influência temporária de transformação permanente. É o que distingue táticas de estratégia. E se você aplicar esses princípios de forma consistente, algo fascinante vai acontecer. As pessoas vão começar a naturalmente deferir ao seu julgamento. Elas vão procurar sua opinião antes de tomar decisões importantes. Elas vão tratar suas preferências como considerações importantes em planos que, tecnicamente, não têm nada a ver com você. Você vai descobrir que não precisa mais lutar por respeito. As pessoas oferecerão isso voluntariamente porque você terá se tornado alguém cujo desagrado elas genuinamente querem evitar e cuja aprovação elas genuinamente querem conquistar. E quando você alcançar esse nível, quando a influência se tornar sem esforço porque está construída no tecido social ao seu redor, então você entenderá o que Maquiavel quis dizer quando escreveu que o príncipe mais bem-sucedido é aquele que raramente precisa exercer poder diretamente, porque todos já sabem onde reside a verdadeira autoridade. Você agora possui o conhecimento que separa mestres da influência de pessoas que meramente pensam que entendem poder. Use-o com sabedoria, use-o consistentemente. E lembre-se, em um mundo onde todos estão tentando influenciar todos os outros, as únicas pessoas que verdadeiramente prosperam são aquelas que entendem o jogo melhor que qualquer outra. Você agora reconhece o que Maquiavel verdadeiramente sabia. E esse reconhecimento é seu portal para um nível de maestria social que a maioria das pessoas nunca sequer suspeita ser possível.